A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título Quando o Espírito Sopra em Éfeso. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos estudar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, mais um trecho dessa viagem, que é quando ele chega em Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade em que Paulo passa um bom tempo lá, depois ele escreve uma carta àquela região, Assim, a carta de Paulo a Éfeso é uma carta que muitos entendem que não é somente para aquela cidade, mas para toda uma região. De certa forma, Paulo tinha uma intimidade muito grande com a igreja de Éfeso, e isso porque realmente foi um local que ele passou muito tempo, ele conhecia muitas pessoas, ele pregou na sinagoga, ele pregou na escola de Tirano, ali houve um derramar do Espírito Santo, ali houve milagres, coisas extraordinárias aconteceram em Éfeso. E a gente precisa realmente estudar em detalhes essa parte aqui, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Então, recomendo você ler todo o capítulo 19. Nesta aula, nós vamos falar desse capítulo, explicando ele e também fazendo aplicações para os dias atuais. O que a igreja de hoje pode aprender com o derramar do Espírito Santo em Éfeso? O que a igreja de hoje pode aplicar na prática sobre essa questão de pregar o evangelho com poder, com autoridade, milagres sendo realizados, o Espírito Santo sendo derramado, batismo com o Espírito Santo. Então, a gente tem muito que aprender, a igreja precisa realmente colocar em prática isso aqui, e eu acredito que é uma lição muito prática, uma lição muito boa, uma lição que dá para a gente aplicar na nossa vida e na igreja como um todo. Se você é pastor, se você é líder de igreja, dirigente, você pode aplicar isso na sua igreja, porque a igreja precisa de um avivamento. Vamos falar sobre avivamento espiritual nesta aula. Bem, antes de iniciar a aula, eu quero abrir um parênteses e fazer uma observação sobre as últimas duas aulas. Infelizmente, eu não gravei as últimas duas aulas. Algumas pessoas que entraram em contato, eu expliquei o motivo, porque quem é produtor de conteúdo no YouTube tem um problema muito sério em tirar férias. Isso eu digo porque eu acompanho muitos canais no YouTube, eu sou fã de YouTube, eu assisto muito YouTube. E, todos os canais que eu acompanho, que as pessoas que realmente postam vídeo toda semana, elas relatam a dificuldade de tirar férias, simplesmente de desligar um pouco, sair com a família, curtir, porque tem que produzir toda semana. Se não postar toda semana, a audiência reclama, as visualizações caem, os canais que são monetizados, no caso, o meu não é, mas os canais monetizados, cai a monetização, porque a pessoa depende disso para viver. Então, ela precisa estar ali toda semana. Então, é muito difícil a pessoa tirar uma folga com a família. E eu optei por viajar com minha família e não trabalhar. Geralmente, quando eu viajo, eu levo computador, levo microfone, gravo vídeo, faço um monte de coisa. Dessa vez, eu optei por não trabalhar. Viajei com minha família, relaxei, desliguei um pouco a mente dos trabalhos, de várias coisas que eu faço. Isso foi muito bom para mim. Era para eu ter gravado com antecedência, gravado os 2 vídeos com antecedência, no entanto, não foi possível. Aqui em casa está uma correria, eu mudei recentemente, até hoje a gente não conseguiu organizar a mudança, estamos sem babá, então o nosso filho estava em casa o tempo todo porque está de férias da escolinha. Enfim, então foi aquela correria, atividades da igreja também, teve EBF na igreja, muita coisa, e acabou que a gente não teve tempo de organizar para gravar com antecedência, e aí ficou sem as aulas. Peço perdão aos irmãos que acompanham o canal, os irmãos e as irmãs que acompanham o canal com uma certa consistência, sentiu falta desses vídeos, mas eu confesso que foi por uma boa causa, eu realmente precisava dessa folga. E agora nós estamos voltando, E quando eu voltei das férias, eu me deparei com vários problemas no EBD em Foco. A gente está com um problema do sistema de pagamento. Já tentei resolver de todo jeito e não consigo resolver, então eu vou ter que mudar de plataforma. Então a gente está nessa fase de pesquisar a plataforma, ver qual plataforma se encaixa melhor no perfil do EBD em Foco para migrar todos os assinantes para a nova plataforma. Então, se você teve algum problema de pagamento, de renovação do EBD em Foco, não conseguiu fazer a assinatura, entre em contato conosco, mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Então, quem acompanha aqui sabe que quem é assinante do EBD em Foco usa o slide, Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, tem vários bônus. Então, é muito boa a assinatura do EBD em Foco. E algumas pessoas não conseguiram renovar a assinatura. Então, se você não conseguiu, entre em contato conosco. Nós temos uma solução provisória até nós encontrarmos uma nova plataforma para fazer essa migração. Então, isso também está consumindo o nosso tempo bastante mesmo. Está bem cansativo, mas a gente vai fazer o melhor para manter o EBD em Foco funcionando. Então, contamos com sua contribuição. Bem, vamos avançar aqui, Nosso site é esse, ebdemfoco.com, e esse é o nosso WhatsApp que você pode mandar mensagem sempre que precisar. Vamos para o textório da lição que diz assim:
Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, versículo 20. Verdade prática, onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Então tudo começa pela palavra, é a pregação da palavra, é a pregação do Evangelho. Não adianta querer ver avivamento, batismo com o Espírito Santo, milagres, arrependimento, igreja crescendo, se não tiver pregação da palavra. Tá? Se a igreja estiver crescendo sem a pregação da palavra, tem algo errado ali. Tem algo muito estranho acontecendo. A pregação da palavra é que deve ser a base para tudo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 19, de 1 a 12. Como eu disse no começo, é bom ler todo o capítulo 19, então vou avançar aqui durante a aula, a gente volta nesses versículos e a gente vai explicar tudo em detalhes. Vamos para a introdução, que diz assim: durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Então, assim, Paulo passou por várias cidades. Na lição anterior falou sobre Corinto, né, a cidade de Corinto. Agora a cidade de Éfeso, uma cidade também muito grande, muito relevante. Enfim, era uma cidade também muito idólatra. A gente vai ver aqui que Paulo se depara com essa situação lá, né? Então, a capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião, marcada pela idolatria e por práticas ocultistas ligadas ao culto de Ártemis. Ártemis é a deusa grega, né, uma das deusas gregas, né, que tinham várias deusas. Então Ártemis é filha de Zeus também, né. Na verdade, se você estudar um pouco da mitologia grega, vai ver que tem Zeus, né, que é o deus principal deles, né, e tem os filhos de Zeus, né. Então Ártemis é uma das filhas de Zeus, é a deusa da caça, das florestas, até mesmo da questão da fertilidade. E no panteão romano, ela é conhecida como Diana, né? A Diana dos Efésios, né? Então tem essa passagem também que a gente vai ver mais na frente aí. Enfim, essa era a deusa adorada, a principal deusa adorada ali naquela cidade. Em outras regiões ela era considerada meio que uma deusa de segunda categoria, né? Mas em Éfeso ela era a principal, né? Adorada ali. Mas enfim, uma cidade muito grande, muito importante, uma cidade estratégica, uma cidade que tinha realmente muitas pessoas. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Então, sim, né, se você pregar o Evangelho, você apresentar a palavra de Deus, o Espírito Santo é derramado e Deus vai transformar vidas. Então, sempre observando aqui que o derramar do Espírito Santo está vinculado à pregação do Evangelho, à salvação de almas. Não é só a questão do reteté do movimento, mas tem a questão da transformação de vidas. Tópico 1, o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Vamos lá. 1.1, a restauração da verdadeira doutrina. A gente vai ver aqui do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 19. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Atos 19, de 1 a 3, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Então o que acontece? Quando João Batista exerceu o seu ministério, ele formou ali vários discípulos, vários seguidores. E muitos desses seguidores de João Batista foram embora da região da Judéia. Alguns estavam passando por lá e depois voltou para os seus lares, né, outras cidades bem longe, né, outros foram embora e levaram essa mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista era uma mensagem de que o Messias estava chegando, que ele poderia se apresentar a qualquer momento. Alguém pode questionar: mas João Batista viu o Messias, batizou o Messias, as pessoas não sabiam que o Messias já tinha vindo? Naquele momento sim, naquele dia sim. Quem estava naquele dia que Jesus batizou, viu ali João Batista apresentando o Messias.
No entanto, João Batista teve um ministério, né, relativamente longo, assim, de um período talvez de anos. Né? Então, assim, ele formou muitos discípulos nesse período. Tá? E muitos não tiveram acesso a Jesus, muitos foram embora da região antes do Messias aparecer. Ou alguns, quem sabe, nem viram Jesus, estava na região, mas no dia específico não viu Jesus. Então, muitos discípulos de João Batista, eles não tinham conhecimento que o Messias já tinha se revelado. Então, eles exerciam a vida de santidade, se preparavam para a chegada do Messias, mas não tinham esse conhecimento. Então, podemos dizer que eles estavam vivendo ainda num período do Antigo Testamento. Então, esses discípulos de João Batista que estavam em Éfeso, eles estavam vivendo o período do Antigo Testamento. Estavam, assim, vivendo a lei mosaica ainda, mas nessa iminência de aparecer o Messias a qualquer momento, seguindo ali a pregação de João Batista. Então, é isso. Eles eram crentes? Não sei. Eu acho que não. No sentido de que crentes salvos em Cristo Jesus. Não. Porque eles não tinham conhecimento do Messias. Não tinham. Eles nem sabiam que existia Espírito Santo, ou seja, estavam vivendo na antiga aliança. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Então foi isso que Paulo fez. Tá? Paulo foi lá e pregou, explicou para eles, né, que o Messias já veio. Continuando aqui, a gente vê assim, ó, aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. Vamos ler Atos 19, de 4 a 7. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui a gente vê algo um pouco polêmico, né? Parece que eles foram batizados de novo. Eu entendo dessa forma. Eu entendo que o batismo de João era um batismo lá da antiga aliança, do Antigo Testamento. Né? Na verdade, assim, o batismo de João não tem precedente na antiga aliança. Né? É meio que uma novidade. É um chamado ao arrependimento, é uma nova vida. É você se lavar, né, da vida antiga e viver uma nova vida de santidade. Por quê? Porque os próprios judeus não estavam mais vivendo uma vida de santidade. Os próprios judeus não estavam mais vivendo uma vida de expectativa do Messias. E João veio trazer esse avivamento. Então esse foi o papel de João Batista. O Messias poderia vir a qualquer momento. Então essa era a pregação de João Batista. Então, assim, o batismo de João ainda era algo vinculado à antiga aliança. E eu entendo que aqui eles foram batizados no contexto da nova aliança. Então agora nós estamos na nova aliança, Jesus já veio, já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou, e agora nós vamos batizar vocês, porque agora vocês vão crer de fato em Jesus como Salvador. Vocês creem? Cremos. Já veio o Messias? Já? Creio. Então vamos batizar. Pronto, batizou. Colocou a mão sobre eles, receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então a gente vê aqui dois dons, né? Línguas e profecias. Então o texto revela que todo verdadeiro derramamento do Espírito começa com alinhamento à verdade bíblica. Então isso aqui é fundamental. O Espírito Santo só foi derramado depois que eles entenderam o Evangelho, depois que eles realmente compreenderam que o Messias já tinha vindo, já tinha realizado sua obra, e eles passaram a crer nesse Messias. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo o fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, se a gente quer ver avivamento, a gente quer ver mudança de vida, a gente precisa o quê? Pregar o Evangelho, a sã doutrina, pregar o correto, o que a Bíblia ensina. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se voltar para as Escrituras. A gente precisa se voltar para a Palavra de Deus. É através da Palavra de Deus que nós vamos ver um verdadeiro avivamento. Tópico 1.2, o ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer judeus e gentios. Atos 19, verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, como nós sabemos, Paulo chegava em uma cidade e procurava uma sinagoga. Isso era um padrão do apóstolo Paulo. As cidades que não tinham sinagoga, Paulo já tinha uma abordagem totalmente diferente, né? Mas nesse caso aqui, ele procurou uma sinagoga em Éfeso, e lá ele ensinou. Durante 3 meses, Paulo teve acesso a essa sinagoga e as pessoas pararam para ouvir ele.
Contudo, a resistência cresce e muitos passaram a falar mal do caminho, expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Então, eles eram chamados de o caminho, né? No caso, o cristianismo inicialmente era o caminho. Vamos ler aqui Atos capítulo 9, verso 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Assim, não vou explicar esse contexto aqui, é só para nós entendermos que, né, achasse alguns que eram do caminho. Então, o caminho aqui é uma referência aos crentes, aqueles que seguiam Jesus. Com certeza, isso tem essa referência de João 14,6, né? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui, eles eram chamados de o caminho porque Jesus disse que é o caminho. E o Antigo Testamento também tem várias referências à questão do caminho, então fazia sentido chamar os crentes daquela época de caminho, né? De aqueles que seguiam o caminho. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade exige discernimento. Então, claro, Paulo, né, vai sofrer alguma resistência ali na sinagoga, mas ele sai da sinagoga e vai pregar em outro local. Ele não deixa de pregar. Vamos continuar aqui. Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços, sem comprometer sua identidade. Então a igreja não precisa se adaptar àquela regra, àquela sociedade. Ela precisa manter-se fiel e procurar novos meios para pregar o evangelho. Atos capítulo 13, versículo 46 diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós, outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Em um outro contexto, Paulo deixa isso bem claro, mas isso acontece de forma recorrente. Primeiro ele pregava aos judeus. Eu vou pregar em primeiro lugar para vocês. Vocês já têm conhecimento da palavra de Deus, vocês já têm conhecimento do Antigo Testamento. Vou pregar para vocês. Mas uma vez que vocês rejeitam, nós vamos para os gentios. Então a pregação é para os dois. Mas Paulo sempre priorizava a questão dos gentios. Isso a gente já falou também em aulas anteriores, né? A gente deixou bem claro que é seguindo essa ordem aí, né? Pregar primeiro aos judeus, depois aos gentios. 1.3, formação sólida que transforma uma região inteira. Vamos lá. Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. Vamos ler o texto aqui de Atos capítulo 19, versículo 9 e 10. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Vamos entender isso aqui. Continuando o que a gente falou anteriormente, tá bom? Paulo estava pregando na sinagoga e na sinagoga muitos começaram a falar mal do caminho. Tá? Então, é o que está aqui no texto, versículo 9, capítulo 19, versículo 9. Quem era o que estava falando mal do caminho? Eram os judeus, lá da sinagoga. Paulo apartou-se deles, separou os discípulos e foi para a escola de Tirano. O que é a escola de Tirano? Nós não sabemos detalhes dessa escola, mas era comum naquela época, no mundo grego daquela época, alguns estudiosos, filósofos, terem uma escola própria. Então, Sócrates, Pitágoras, dentre outros, né, filósofos famosos daquela época, eles tinham suas próprias escolas, seus próprios discípulos. As pessoas participavam ali e debatiam filosofia, matemática, enfim. Era algo bem organizado, muito bem feito, era parte da cultura grega daquela época. Então, Tirano, muito provavelmente, é um desses filósofos, desses estudiosos que tinha uma escola. E ali ele ensinava várias coisas naquela escola. E Paulo, né, se aliou a essa escola. Significa que o próprio Tirano e todos os discípulos seguiam o que Paulo estava ensinando? Não, mas eles tinham uma mente aberta para a questão da filosofia, para debater novas filosofias, novas ideias. E Paulo entra nesse meio, né? Ele entra justamente como algo novo ali, uma novidade para os gregos, e eles gostavam dessas novidades. Então os gentios, né, se abriram para essas novidades e Paulo aproveitou para pregar o evangelho.
Então não sabemos exatamente o que Paulo ensinava, mas Paulo era muito inteligente. Paulo, ele tinha uma formação judaica muito boa, então tinha um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento, da lei. Paulo sabia falar vários idiomas, então Paulo, ele falava grego, latim, hebraico, aramaico, né? Então assim, Paulo era muito inteligente, muito bem formado, tinha conhecimento da filosofia da época, e tinha um conhecimento de Jesus Cristo, do Evangelho, que é um conhecimento muito superior. Então, ele conseguiu inserir, né, naquele meio tranquilamente. Então, participou ali da escola de Tirano por 2 anos seguidos. Não sabemos quantas pessoas acompanharam Paulo ali, mas com certeza Paulo pregou e ensinou para pessoas muito inteligentes, muito bem formadas, e a partir dali saiu muitos discípulos que foram pregar o Evangelho em outras regiões, que é o que a gente vai falar aqui no próximo slide. Ó. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. Um ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Então, se você estiver estudando aí pelo vídeo, né, vendo a aula pelo vídeo, tem um mapinha aí que a gente, né, coloca aí uma setinha para outras regiões, né? Então, a partir de Éfeso, saem muitos pregadores, muitos missionários, toda aquela região ouve o Evangelho. Então, Paulo está em um local ali estratégico, porque ele tem pessoas inteligentes, pessoas de várias regiões, comerciantes passando o tempo todo. Então, as pessoas iam visitar a escola de Tirano, vinha lá de outra região, da África, da Ásia, chegava em Éfeso, ia na escola de Tirano, ouvia Paulo falar e saía dali e, enfim, convertido e pregava o Evangelho em outra região. Então, o Evangelho se espalhou muito a partir da pregação de Paulo em Éfeso, né? Vale destacar que a escola de Tirano não tinha só Paulo ensinando, tinha vários outros ali, o próprio Tirano ensinando várias outras coisas, né, de filosofia e tudo mais. Continuando aqui, assim como hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja alia palavra, espírito e perseverança. Então, assim, se a igreja ora, busca, prega a palavra, busca o Espírito Santo, persevera, com certeza, muitas pessoas são alcançadas, o evangelho se espalha. Então, assim, em várias cidades aí a gente vê movimentos pequenos, né? Movimentos ali no bairro, de pessoas fazendo cultos e visitando os doentes, os enfermos de maneira geral, os criminosos, vai nas cadeias, enfim. A gente vê, assim, movimentos pequenos acontecendo em várias cidades, em vários bairros. Tá? Isso pode acontecer na sua igreja, tá? Pode acontecer um avivamento na sua igreja, pode acontecer um avivamento no seu bairro. Você pode buscar isso aí, você pode orar, você pode, né, trabalhar em cima disso e o evangelho vai crescer. Então não fique pensando que o avivamento é só algo grandioso que acontece na nação como um todo. Não, o avivamento pode acontecer na sua igreja e ele deve implicar em pregação da palavra, tá? E em busca das almas perdidas. É isso que é avivamento. Esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, como veremos no próximo tópico, quando o evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominavam a cidade. Então, assim, há um mover sobrenatural ali. Por quê? Porque tem pregação do evangelho, e isso modifica a cidade, modifica a cultura da cidade, modifica, né, aquele sistema em que as pessoas viviam ali. Vamos para o tópico 2, o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. 2.1, manifestações extraordinárias do poder do Espírito. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmado por sinais extraordinários. Então isso aqui é muito importante, porque houve derramado do Espírito Santo? Houve pregação do Evangelho? Houve, mas houve milagres também. E a questão dos milagres é bem interessante porque, assim, o milagre, ele tem vários propósitos. A gente pode falar do milagre de várias formas e tudo mais, né? E um dos propósitos do milagre é confirmar a pregação do evangelho, é confirmar a fé daqueles que já ouviram e creram. Então, assim, o milagre ele chama a atenção de quem não crê, confirma aquele que crê e mostra o poder de Deus para as pessoas. Então, o milagre ele é importante, o milagre ele vai acontecer, não é obrigatório, mas se ele acontece, com certeza tem algo a mais ali. Tá? Com certeza, o propósito final do milagre é levar pessoas a crer no evangelho, é transformar vidas. Tá? A gente tem que olhar para o milagre dessa forma. Tem gente que olha para o milagre como se Deus fosse obrigado a nos curar, enfim, fazer algo extraordinário na nossa vida. Ah, Deus, eu sou crente, então o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que... Não é assim que funciona. Tá? O milagre ele acontece em contextos em que as pessoas que estão ao redor ali vão ver e vão se arrepender dos seus pecados. Então a gente tem que pensar no milagre como algo que está vinculado à pregação do evangelho, não a coisas para o nosso bem-estar pessoal, não somente isso. Tá? É porque também o milagre ele pode também representar uma antecipação de algo que vem na eternidade.
Na eternidade não vai ter doença. Então, hoje, Deus cura nossas doenças. Então, existe essa interpretação também do milagre. Mas, na maioria das vezes que Jesus está realizando um milagre, né, no seu ministério, ele está vinculando isso à pregação do Evangelho. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo curas e libertações que autentificavam a mensagem anunciada. Vamos ler o texto de Atos 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então aqui a gente vê uma passagem, né, que deixa bem claro que Paulo ele realizava milagres extraordinários, fazia milagres que realmente assim impactava a vida das pessoas, né? E também a questão do uso de objetos pessoais de Paulo. Isso aqui levanta uma certa polêmica, porque muitos pastores e pregadores fazem isso nos dias de hoje, né? Muitos usam essa mesma ideia aqui de Paulo, né? De, leva meu lenço, leva minha sandália e tal, e você vai ser curado, né? Olha, de fato, a Bíblia não diz, né, até que ponto isso é verdade, né? Até que ponto isso é uma doutrina. Eu dei uma estudada sobre esse tema, eu li algumas coisas e, assim, tem várias interpretações, mas assim, é bem provável que isso fosse algum mito ou simpatia da época em que as pessoas acreditavam nisso. Se trazer o objeto pessoal da pessoa para mim, né, eu vou meio que receber algum tipo de energia dessa pessoa, está vinculado a essa pessoa, então eu posso receber uma cura ou receber alguma bênção, alguma coisa desse sentido, né? Talvez isso esteja relacionado a algo que as pessoas acreditavam. E Deus, por meio disso, realizou os milagres. Tá? Mas será que Deus faria isso? Olha, olhando para o caso de Jacó. Jacó acreditava que se ele pegasse a vara lá e riscasse a vara e colocasse lá no local que a ovelha, né, fosse beber lá a água, e também na hora do parto, né, ia nascer os salpicados e malhados, né, que era parte do salário dele, né? A gente falou sobre isso no trimestre anterior, né? Estudando sobre Jacó. E isso era uma simpatia de Jacó, tá? Isso era uma simpatia da época, né? Porém, Deus usou isso para abençoar Jacó. Então, assim, os animais nasciam porque Jacó colocava a vara ou porque Deus estava abençoando ele? Então, assim, de certa forma, uma coisa está vinculada à outra. O fato dele colocar a vara lá para que os animais nascessem de um certo tipo, né, era uma demonstração do desejo do coração dele. Então, assim, ele estava desejando aquilo. E Deus abençoou e fez com que o desejo do coração dele fosse cumprido, mesmo que aquela simpatia ali não tivesse nenhum valor. Da mesma forma, a gente pode aplicar isso no contexto aqui do apóstolo Paulo. As pessoas acreditavam que se elas pegassem os lenços e aventais de Paulo, elas eram curadas. E Deus, de fato, curava. Independente se isso era uma verdade ou não. Enfim, era uma crença daquela época. Eu procurei algum paralelo para os dias de hoje, eu não consegui pensar em algo rápido aqui. Mas a gente pode pensar aí depois e colocar nos comentários, né? Alguma coisa assim que a priori não faz sentido, mas Deus pode usar aquilo ali para abençoar alguém ou para realizar algum milagre. Né? Hoje em dia eu vejo o pessoal orando muito por foto, né? Traga uma foto do seu filho. E eu já vi casos em que as pessoas foram curadas, né? Levou uma foto para a igreja, a pessoa estava internada, orou ali na foto e a pessoa lá no hospital foi curada. Né? Será que precisava da foto? Não sei, mas a gente acredita que sim, então Deus cura. Então não significa que é uma heresia, nada disso. Tá? Então, assim, é claro que a gente não vai ficar inventando coisas aí, mas diante da nossa inocência nas situações, Deus pode realizar os milagres. Tá? Talvez seja isso o caso. Né? Talvez, né, as pessoas acreditavam nessa questão de usar o objeto pessoal de quem estava realizando a cura e ela era curada e Deus usava nesse sentido, mas não significa que isso deve ser replicado. Tá? Não necessariamente isso aqui deve ser replicado, as pessoas devem agir dessa forma. Assim, abrindo um parêntese aqui, né, mas, assim, algo que tem relação. Há um tempo atrás, eu li um livro chamado A Quarta Dimensão. Tá? E esse livro, né, é de um pastor lá da Coreia do Sul, um pastor renomado. Eu esqueci o nome dele agora, porque ele tem um nome coreano e tem um nome inglês. Mas, enfim, esse livro ele trata justamente dessa questão da realização de milagres por quem não é crente, por quem não serve a Jesus. Porque lá na Coreia do Sul, né, às vezes as pessoas chegavam para ele, né, falavam assim, olha pastor, eu vim aqui na sua igreja, orei, pedi milagre e não fui curado. Aí eu fui lá no monge fulano de tal, que é budista, e lá eu fui curado.
né? Eu fui lá não sei aonde, no curandeiro, e fui curado. Aí ele ficava se perguntando por que a pessoa não foi curada na igreja, mas foi curado lá fora. Por que acontece milagre? Aí ele desenvolveu uma teoria, não que seja certa, uma teoria que, segundo ele, existe uma quarta dimensão. Nós temos 3 dimensões, né, no espacial aqui. E na quarta dimensão, algo que a gente não consegue enxergar, lá existem poderes sobrenaturais que quem acessa essa quarta dimensão consegue realizar esses milagres. E aí pode ser algo de Deus ou não. Então, assim, a pessoa não serve a Deus, mas ela acessa essa quarta dimensão e ela consegue realizar milagres. Isso seria uma explicação para milagres que acontecem fora do cristianismo, fora de quem serve a Cristo. Aqui no Pará, por exemplo, o catolicismo é muito forte, principalmente em Belém do Pará, né? Tem o Círio de Nazaré, e muitas pessoas vão para o Círio, seguem Nossa Senhora, e chega lá e elas relatam curas. Será que foram curadas de fato? E se foram, será que esse milagre é de fato algo de Deus? Será que essa pessoa não acessou essa tal dessa quarta dimensão? Nós não sabemos, são explicações possíveis. Tá? Então, assim, tem várias interpretações para explicar milagres que acontecem fora, né, do contexto cristão. Tá? E essas coisas também de simpatia e tudo mais. Então, fechando parênteses, eu vou voltar a falar sobre isso mais na frente, né? Que tem um grupo que expulsa demônios, né, e não são cristãos. Né? Então, como que eles expulsam demônios se eles não são cristãos? Então, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas vamos lá, vamos continuar. É um debate bem interessante. Né? Aqui o escritor da revista vai completar o que falou anteriormente. Né? Até objetos que tocaram o apóstolo Paulo tornaram-se instrumentos da ação divina, não por si mesmos, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Vamos continuar aqui. Né? O escritor da revista ele vai explicar, completar o que está no slide anterior. Né? Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se instrumentos da ação divina, não por si mesmos, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Tá? Então, nesse caso aqui, não é que o objeto em si tenha algum poder, não, mas é o poder de Deus. João 14,12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, quem crê em Jesus e busca, pode sim realizar milagres no poder de Deus. Assim, o Espírito revela seu poder para transformar realidades marcadas pela dor e o sofrimento. Tá? Então, assim, o Espírito Santo vai transformar vidas, sempre nesse foco. O milagre não é algo para exaltar o ser humano, mas para exaltar o Evangelho, para mostrar o Evangelho, para salvar vidas. 2.2. Confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. O derramamento do Espírito também expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Tá? Isso aqui foi algo, né, que aconteceu ali naquela região. Né? No Paulo pregando lá, quando o Espírito Santo foi derramado, aí sim a gente vê a fé autêntica agindo. Né? Vamos ver aqui Atos 19, de 13 a 16, né? Que é o exorcismo praticado por pessoas que não criam em Jesus. Tá? Justamente o que eu falei, conectado com o que eu falei anteriormente. Né? Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede de comunhão com Cristo. Atos 19, de 13 a 16 diz assim: ó, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e, de tal modo, prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Então aqui a gente pode destacar alguns pontos. Primeiro, eles eram exorcistas ambulantes. Ou seja, eram judeus que andavam por aí expulsando demônios. Será que eles expulsavam de fato? O texto está dizendo que sim, tá? Que eles eram exorcistas, eles eram pessoas que, né, de alguma forma, né, eles eram chamados às casas que tinham pessoas possessas e expulsavam demônios. E eles resolveram usar o nome de Jesus para expulsar um demônio. Aí que foi o problema. E nesse momento, o demônio fala: olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Né? Então, assim, será que existe a possibilidade de outras pessoas expulsarem demônios, né, que não seja pelo nome de Jesus? Parece que sim. E o Champlin, no seu comentário, ele vai dizer que o exorcismo não é algo exclusivo do cristianismo. Já existia em outras culturas, antes mesmo de Jesus, já tinha ideias de exorcizar.
né, de expulsar demônios. Eu já vi alguns textos, reportagens, vídeos falando de exorcistas católicos, e enfim. Então, assim, é um tema que eu não estudei de forma muito profunda, né? Porém, né, a gente vê que essa questão de expulsar demônios não é uma exclusividade do cristianismo. Tem em outras religiões. Até que ponto isso é verdadeiro, até que ponto, de fato, né, tem um demônio ali sendo expulso, eu não sei dizer. Mas é aquele negócio que eu falei anteriormente, se aquela teoria da quarta dimensão estiver correta, né, que é uma teoria, tá? Não significa que está correta, né? As pessoas podem acessar essa quarta dimensão e realizar coisas extraordinárias ali, que não necessariamente está vinculado ao evangelho. Tá? Por que isso é importante? Por que eu estou falando isso? Entenda uma coisa. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós temos que olhar para a pregação. A pregação está de acordo com a Bíblia? Aquele pastor, aquele pregador, aquela pessoa que está ali na frente, ou que está na rua, ou que está no vídeo do YouTube, ela está falando o verdadeiro evangelho? Ela está falando que Jesus é o Salvador, que a salvação é pela fé em Jesus, que Jesus não pecou, que Jesus viveu uma vida de santidade, que Jesus subiu aos céus, morreu, ressuscitou e subiu aos céus? O evangelho que ela prega é esse, é de arrependimento, de mudança de vida? Aí sim, se acontece um milagre, a gente vai olhar para aquela pessoa e falar, ali tem algo de Deus. Agora, se essa pessoa vem com heresia, vem com um monte de coisa errada, e aí faz um milagre, você não tem que ficar impressionado. Você não tem que abraçar a ideia dessa pessoa. Entende? Porque o milagre ele pode acontecer de várias formas diferentes. Então, assim, você pode ver alguém pregando algo totalmente errado e fazendo um milagre. Pode acontecer, sim. Se o milagre é verdadeiro ou falso, não sei. Mas tem pessoas que são enganadas por isso. Então, tem pessoas que estão em igrejas hoje totalmente heréticas, igrejas que não pregam o evangelho, que não falam de arrependimento, mas está lá porque viu o milagre. Não, porque eu vi, estava na minha frente, a pessoa foi curada e tal. Ou até a própria pessoa foi curada. A própria pessoa chegou, não, porque eu estava doente, eu fui lá e eu fui curado, então lá é certo, lá é o correto. Olha, o milagre, ele não deve dar crédito à mensagem errada. Olhe para a mensagem. Eu acho que o que fica aqui é isso. Olhe para a mensagem. Olhe para a pregação. Olhe para o conteúdo da mensagem. Não para o milagre em si. Tá? Não olhe para o milagre em si. Olhe para o conteúdo. Porque você pode ser enganado com um conteúdo totalmente errado porque tem um milagre acontecendo. Tá? E aí você vai seguir, né, aquela doutrina totalmente errada e vai para o inferno. Ah, mas eu vi um milagre e tudo mais. Não importa. Não interessa. O texto de Mateus, acho que é Mateus 7, 20, se não me engano, que está dentro do contexto ali do Sermão do Monte, Jesus está finalizando, que muitas pessoas vão chegar diante dele, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, realizamos milagres, falamos novas línguas, fiz isso, fiz aquilo e tal. Apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, muitas pessoas vão realizar milagres, mas vai seguir a doutrina totalmente errada. E isso é bíblico. Não é somente nesse texto de Mateus. Tem vários outros textos deixando bem claro que é possível milagres acontecerem. Ou porque a pessoa acessa essa tal da quarta dimensão, que eu não sei se é verdadeira, ou porque é poder demoníaco, mas muitas pessoas vão, sim, receber milagres. Só que esses milagres, eles estão atrelados a uma mensagem errada, que pode te condenar e te levar ao inferno. Então é isso. Muito, muito cuidado. Amém? Acho que eu, enfim, posso ter desviado um pouco do tema aqui, posso ter falado algo que você não concorda, mas, de forma resumida, eu acredito que ficou claro. Vamos continuar a nossa aula aqui, né? O impacto foi profundo. Muitos confessaram pecados e abandonaram práticas ocultistas, queimando publicamente livros de magia de alto valor. Então, observe aqui que o milagre, junto com a pregação do evangelho, levou à mudança de vida. Levou a um novo comportamento. As pessoas abandonaram as práticas ocultistas, queimaram livros de magia, mudaram por completo a vida. Então é isso, entende? Quando tem realmente evangelho, tem mudança de vida. Então, se você vê uma igreja que tem milagre, tem poder, tem isso, tem aquilo, mas não tem mudança de vida, então está errado, tem algo errado ali. No caso do apóstolo Paulo, não teve mudança de vida. O Espírito Santo produziu arrependimento visível e transformação concreta. Assim também hoje, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas de enganos espirituais, dependências ocultas e falsas promessas, que continuam seduzindo sociedades inteiras. Então, assim, o mover do Espírito Santo
atual, ele deve trazer essa transformação, mudança de vida, uma nova vida. É isso que nós temos que observar. E isso acontece através da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. 2.3. A palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito é resumido na afirmação: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então observe que o texto bíblico deixa bem claro que o foco está na palavra, o foco está na pregação do Evangelho. Então, essa pregação vai crescendo, vai desenvolvendo e vai transformando vidas. O crescimento do Evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos e comportamentos. Colossenses 1,6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, assim, o Evangelho deve produzir em nós o fruto, crescimento espiritual, mudança de vida, transformação. Esse é o foco. Então, assim, qualquer movimento, qualquer avivamento, qualquer milagre, qualquer coisa extraordinária que acontecer, se não trouxer uma mudança de vida nas pessoas, se não trouxer mudança de valores, não é Evangelho, não é palavra de Deus. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Então é isso que acontece, né? Mudança, transformação. Esse progresso prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o Evangelho tocará interesses econômicos e estruturas idolátricas, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. Então, assim, a pregação do Evangelho pode mudar uma sociedade por completo. A pregação do Evangelho pode mudar sistemas. A pregação do Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro, pode levar políticos terem a vida transformadas, pode levar, enfim, empresários terem a vida transformadas e a sociedade como um todo ela pode ser transformada. Nós vamos falar sobre isso agora no tópico 3, a manifestação do poder de Deus entre os gentios. 3.1, o impacto do derramamento do Espírito em uma sociedade. Na Escritura, gentios, aqui entre aspas, designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. Eu acredito que isso está bem claro. Está bem claro. Eu não vou explicar isso de novo. Tá? Quem não é da etnia de Israel é gentio. Vamos lá. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. Então aqui nós estamos falando de uma mudança, uma transformação na sociedade como um todo. A maioria das pessoas que se converteram em Éfeso eram gentios, ou seja, eram pessoas que não eram judeus, não eram da etnia de Israel, né? O mover do Espírito produziu ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado, impactando estruturas culturais e econômicas. O resultado foi santidade prática, restauração de lares e profundo impacto social. Atos capítulo 19, versículo 17 a 20 diz assim, ó, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montoavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 50 mil denários é muito dinheiro. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Um dia de trabalho, um denário. Foram 50 mil denários. 50 mil dias de trabalho aqui, né? Ou seja, é uma quantidade muito grande de livros. Tudo bem que livro naquela época era caro, não era todo mundo que tinha acesso a livro, nem não era todo mundo que lia. Mas deu para perceber que as pessoas que se converteram aqui eram pessoas estudadas, pessoas que tinham acesso a livros, a conhecimento, aquilo que eu falei anteriormente. Lá na escola de Tirano, que Paulo pregou por um tempo, era um local em que tinha pessoas estudadas, pessoas inteligentes, pessoas que tinham acesso a livros, né, filósofos, enfim, mágicos, tinha todo tipo de gente ali. E essas pessoas se converteram, elas queimaram esses livros, mas não eram qualquer livro, eram livros de mágicas, de magia, livros, né, totalmente, enfim, contrários ao Evangelho. Tá? Então foi isso, tá? Eles não queimaram todo tipo de livro. Não, a Bíblia não é contrário a livros, nada disso. Tá? Assim, seria até um absurdo falar isso, né? Mas eles queimaram livros de práticas de artes mágicas e de magias e de coisas erradas. Enfim. 3.2. Exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história, Deus tem derramado o seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecostes, a igreja nasceu revestida de poder e testemunho.
Vamos ler aqui Atos 2, de 1 a 4, uma passagem muito conhecida, mas vale a pena a gente ler novamente. Ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui a gente observa, né, que o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez ali no dia de Pentecostes. Isso aqui é é um tema conhecido, é uma passagem muito conhecida, e a gente vê que realmente, né, a partir daqui a igreja cresceu, a partir daqui a igreja desenvolveu. É o início da igreja. Podemos dizer que a igreja começou no dia de Pentecostes, tá? É a inauguração da igreja. No país de Gales, entre 1904 e 1905, o avivamento do Espírito produziu conversões e transformação social. O país de Gales fica ali na ilha da Grã-Bretanha, né? Fica perto ali da Inglaterra e tudo mais. E quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma lição antiga que a gente falou justamente desse avivamento aqui. Ó. Eu vou fechar aqui, vou abrir outro slide. Ó, esse slide aqui, vou colocar aqui a capa aqui inicial, só para você ver. Eu posso até disponibilizar isso aqui, ó. O avivamento espiritual no mundo. Tá? A gente falou de vários tipos de vários avivamentos que aconteceram aí pelo mundo, né? Aqui Ezequiel, aí aqui mais na frente ele fala dos grandes avivamentos no mundo que foi na Europa, né? Na Alemanha, na Inglaterra, aí no país de Gales, e é isso aqui que o escritor da revista está se referindo, né? Então vou abrir aqui, ó. Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Então, assim, foi um avivamento que começou com um adolescente, né? E muitas pessoas se converteram, né? Aqui eu coloquei um slide esse que fala assim, por 10 ou 11 anos orei por um avivamento. Podia passar a noite toda acordado lendo, falando sobre avivamentos. Então ele teve essa visão com 13 anos, mas o avivamento só foi acontecer quando ele tinha lá por 23, 24 anos de idade. Ele ficou 11 anos orando por esse avivamento. Tá? As reuniões não seguiam uma ordem, nem tinham uma hora para acabar. A igreja cantava sem dirigente e instrumentos. Orações eram feitas espontaneamente e ocorriam confissões públicas de pecados, sob a direção do Espírito. Há relatos de cultos que duraram mais de 24 horas. Então isso aqui é um texto, né, que eu tirei, um trecho que eu tirei de um texto falando sobre esse avivamento. Tá? Vamos ler mais um trecho aqui. Ó. Somente nos 6 primeiros meses do movimento, estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham se convertido ao Senhor. Bares foram esvaziados e faliram. A polícia ficava ociosa e nos tribunais havia poucos casos a serem julgados. Então observe que um verdadeiro avivamento impacta a sociedade. Um verdadeiro avivamento faz com que mude o comportamento das pessoas. As pessoas pararam de beber, pararam de cometer crimes, né? Ou seja, né, é uma mudança por completo. Isso aqui aconteceu também na época da escola dominical, né, surgimento da escola dominical com Robert Hicks, né? Então a criminalidade era muito alta ali na Inglaterra, e com a criação da escola dominical, né, e a popularização, né, que espalhou por toda a cidade, por várias cidades, fez com que a violência diminuísse bastante. Tá? E há um tempo atrás eu li um texto falando da cidade com o maior número de crentes no Brasil. Tem um bom tempo que eu li isso, não sei como está hoje, mas é uma cidade, se eu não me engano, essa cidade fica no Piauí. Não estou lembrado agora, mas teria que pesquisar. Mas parece que lá 80% é crente, uma coisa assim. Então, assim, é uma cidade muito segura, quase não tem violência. Então, assim, quando tem pregação do evangelho, quando tem mudança de vida, com certeza isso impacta diretamente na economia, impacta diretamente no comportamento das pessoas. Isso muda por completo. Tá? Diminui a violência, diminui a bebedeira, diminui a jogatina, diminui os problemas familiares. Então, assim, a gente tem que focar na pregação do evangelho. A gente tem que buscar uma transformação na sociedade através do evangelho. É isso que a igreja tem que acreditar, pregar o evangelho. Mais um avivamento aqui bem conhecido, né? Na Rua Azusa, entre 1906 e 1909, o Espírito rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. No Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas por esse derramamento. Então, assim, né, a gente considera, né, que o movimento pentecostal moderno começou aqui, né, em 1906, na Rua Azusa, e chegou ao Brasil em 1910, né, sendo a Assembleia de Deus fundada em 1911.
Movimentos recentes, como Asbury, em 2023, confirmam que Deus ainda cumpre sua promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne. Então, esse aqui foi um avivamento mais recente, né? Essa cidade aqui de Asbury, lá nos Estados Unidos, uma cidade pequena, mas começou um avivamento ali que durou assim, dias, eu não lembro quanto tempo foi. Chegou um ponto que eles pararam, eles falaram, não, vamos acabar com isso aqui, para tudo. Por quê? Porque a cidade não estava mais suportando o número de visitantes. As pessoas indo o tempo todo para lá, ônibus e mais ônibus e de carro, e a cidade não suportou, né, o número de pessoas chegando, até que chegou um ponto em que os pastores reuniram e falaram, não, vamos acabar, vamos parar com isso aqui. O pessoal criticou, porque vocês estão parando o avivamento e tudo mais, mas não é porque... enfim, estavam atrapalhando a obra de Deus, mas é porque o avivamento ele deve trazer coisas positivas e não negativas. Naquele caso lá já chegou um ponto de estar atrapalhando, né, a vida das pessoas na cidade, né, mas de certa forma foi um mover de Deus extraordinário ali, né, e muitas vidas foram transformadas, né, confirmando o que está em Isaías 44, verso 3, né, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, né, isso se cumpre até os dias de hoje. Tópico 3.3, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade, tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Então, assim, o avivamento não foi somente para aquela cidade, mas se espalhou para outras cidades e levou o evangelho a muitas outras pessoas. Então, todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão. Então, esse é o objetivo. O mover do Espírito deve levar os crentes a pregar o evangelho. Tá? Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a ideia é essa, né? Pregar o evangelho, e isso acontece através, né, do Espírito Santo. Né? Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes. Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, a ideia aqui é justamente, né, que o poder do Espírito Santo é para pregar o evangelho, o poder para levar essa mensagem. Então, o derramamento não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Então, pensa dessa forma. Por que a gente quer ser cheio do Espírito Santo? Por que a gente quer ver o mover do Espírito Santo? É justamente para pregar o evangelho, para levar essa palavra, né, e plantar novas igrejas. Assim como em Éfeso, Deus deseja usar a sua igreja hoje para transformar cidades e nações, levando o evangelho além das paredes do templo, até que Cristo seja conhecido por todos. Então, o objetivo é que a igreja pregue o evangelho, que a igreja leve essa mensagem. Infelizmente, em época de política, a igreja, ela muitas vezes é usada pelos políticos para divulgar, enfim, fazer campanhas políticas, né? Muitas igrejas abrem as portas, colocam político no púlpito para pedir voto. Enfim, eu acho isso muito triste, eu acho isso muito errado. A igreja não deve fazer isso. Infelizmente, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, faz isso muito, né? A gente, às vezes, não vê isso numa presbiteriana, algumas igrejas batistas mais tradicionais, a gente não vê isso acontecendo. Mas dentro da Assembleia de Deus e muitas igrejas neopentecostais, isso acontece muito. Tá? Políticos no púlpito, falando de política o tempo todo, muitos deixaram de pregar o evangelho para dar ouvido aos políticos. Infelizmente, isso tem acontecido. Mas eu acredito que isso deve deixar de acontecer. Infelizmente, a cúpula da Assembleia de Deus, a liderança da Assembleia de Deus não bate de frente. Na verdade, eles que estão abraçando isso, né? Mas nós temos que orar e pedir para que Deus transforme, né, as pessoas através do evangelho, não através dos políticos, né? E que haja uma mudança também na liderança da nossa igreja para que eles não continuem fazendo isso, né? Enfim, é uma crítica que eu faço, mas é porque eu tenho observado isso há muito tempo, tá? É algo que eu vejo, que eu presencio, né? Então eu acho que a igreja ela tem que buscar essa transformação da sociedade através da pregação do evangelho e priorizar a pregação do evangelho. Tá? Não é que a gente não vai falar de política e tudo mais, mas eu acredito que o jeito que é feito hoje é muito errado. Tá? A gente precisa realmente voltar-se para o evangelho. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que, onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O Espírito ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja.
quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação. Amém? Então, a gente, né, precisa realmente olhar para a igreja lá em Éfeso, para o apóstolo Paulo lá em Éfeso, e tentar copiar isso para os dias de hoje, né? Tentar fazer a mesma coisa, não no sentido de que Deus vai agir exatamente do mesmo jeito, não dessa forma, mas olhar para aquilo ali e falar assim, nossa, né, aquela cidade foi transformada como? Pregação do evangelho. Como que o Espírito Santo foi derramado lá? Através da doutrina correta. Então Paulo chegou e pregou a doutrina correta, o Espírito Santo foi derramado, eles começaram a pregar o evangelho nas sinagogas, depois foi para a escola de Tirano, e as vidas foram transformadas, pessoas queimaram livros de magia, houve uma transformação geral naquela sociedade. Então essa transformação na sociedade aconteceu através da pregação do evangelho, da doutrina correta. Então a igreja precisa fazer isso, se voltar para a pregação, buscar mais do derramar do Espírito Santo e pregar o evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e tenham uma vida transformada. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, deixe seus comentários aí também no vídeo, né? Isso ajuda muito, acesse nosso site ibedenfoco.com, envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Temos aqui o conteúdo da assinatura, né? Slide de adultos, slide de jovens, vários bônus aí para você acessar. Então, assim, baixe também o nosso aplicativo e na plataforma IBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na IBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.